Olá, estamos em mais um episódio do Podmaster, o podcast de sucesso dos empresários de Sorocaba e região do Master Business. E hoje eu, Jefferson Lunardon e o meu amigo Cláudio, membros do Master Business, estamos entrevistando mais um membro, um cara que eu conheço, que eu tenho um respeito há mais de 30 anos na cidade de Sorocaba como empresário, Lúcio, do Borracha Rodas. Meu querido amigo Lúcio. Podemos entender um pouquinho mais de você hoje, do seu negócio. Gostaria de que você dividisse isso com todos os empresários que estão nos vendo aqui hoje. Quem é Lúcio? Quem é o Borracha Rodas? Puxa vida, já. Primeiro eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de poder estar aqui, receber esse convite, né, de vocês. Eu quero que saibam que é uma honra estar aqui. Como o Jeff falou, a gente se conhece aí de longa data. Depois tive o prazer de conhecer o Cláudio, o Gui lá, né, o Guilherme também, que faz parte da diretoria, a Nádia. E é uma honra estar aqui. Vamos falar um pouquinho da nossa história, que nos conhecemos aí, né, já Eu acho que 30 anos. 30 anos aí. No mínimo 30. Esse ano a minha loja completa 32 anos de história ali. E acho que nós nos conhecemos aí dessa época também. Eu lembro quando você começou. Então é uma honra estar aqui. E vamos falar um pouco de tudo, né, Cláudio? Isso aí, é um prazer ter você aqui. Desde que eu me recordo, desde que eu tô aqui em Sorocaba, eu vim para cá em 2008, né? O Lúcio, com Borracha Rodas e Pneus, né? Sim. É uma referência no segmento, né? Então, é um prazer ter você aqui com a gente, poder falar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua empresa, compartilhar com os empresários, né? E pretendentes a empresários, né, que assistem nossos episódios, né? Um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. A honra é minha, pode ter certeza. Pois é, falar do Lúcio pra mim é chover no molhado. Por quê? Porque, cara, eu me lembro quando eu era adolescente, cara. Meu primeiro carro, acho que meu primeiro ou segundo carro eu levava lá pra você trocar as rodas pra mim. Você me dava conselho. Não, já põe essa roda aqui, põe essa aqui. A gente fazia permuta, cara, lembra? Permuta. Quantos uniformes, cara, você fazia, adesivo, você explodia em Sorocaba. Você foi o primeiro, eu acho, em Sorocaba nesse segmento, não foi? Rodas, fui um dos primeiros, né? Existia o Center Rodas, que era do Júnior. E eu comecei ali com uma pequena borracharia. E depois eu fui para esse... Quando eu entendi o poder, na época, das rodas esportivas, e o Júnior já mexia, fazia algumas reformas. E eu fui até ele, mas acabei não conseguindo, né, fazer negócio com ele. Então, fui buscar informações e fui até São Paulo. E daí, de lá para cá, não parei mais. Aí, na verdade, então, você começou em 94 como borracharia. E aí, quando que foi que você migrou para essa questão de rodas? Vamos lá, então. Eu comecei, eu acredito muito, as pessoas falam em propósito, né? Você tem um propósito na sua vida. Hoje as pessoas ficam muito perdidas, né? O que fazer, como encontrar o meu propósito de vida. Eu estava numa palestra esses dias e tinha uma menina lá, acho que devia ter uns 22 anos, e ela perguntou para o palestrante como ela encontraria o propósito dela. E ele não soube responder. Ele ficou assim, depois você me procura, no final responde, e não respondeu. E eu posso dizer para vocês que eu encontrei o meu propósito quando eu tinha 15 anos. Em 94, como o Cláudio falou, meu pai, até estava comentando com ele antes de começar o podcast, o único sustento nosso era uma Kombi, por isso que o meu logo é uma Kombi. E o meu pai, ele fazia alguns carretos, e eu ajudava ele, né? Fui aprendendo a dirigir ali, eu tinha uns 12 anos, ele já foi me ensinando algumas coisas. E quando, em 94, eu digo que na minha história, tivemos duas grandes percas. A minha família, nós passamos por um luto de uma irmã, né? Eu tinha uma irmãzinha com 7 anos de idade, ela teve um tumor ali no cérebro e ela veio a falecer, isso em 94. E uma semana, na semana seguinte, o Ayrton Senna sofreu um acidente e faleceu. Que o Ayrton Senna, ele, além dele ser, né, tudo o que ele é, eu acho que quem ama automobilismo, quem ama carro, né, eu costumo dizer que o brasileiro ele gosta de futebol, né, muitos gostam de carnaval, e o automobilismo ele está na nossa veia.
Então, por isso que acho que nós sentimos tanto. E o Ayrton Senna, ele foi aquela forma de herói para todos nós, né? Pela garra, por tudo isso. E nessa época aí, não é uma tristeza muito grande, o meu pai começou de sociedade uma borracharia ali, no nosso endereço até hoje, que é na Avenida Afonso Vergueiro, 2213 ali. E ele começou com um sócio ali, e eu me lembro até hoje, nós começamos numa quarta-feira, eu estudava, então deixamos o meu pai ali, eu e minha mãe com essa mesma Kombi, e o meu pai ficou ali trabalhando numa quarta-feira, a gente numa situação muito difícil financeiramente, e eu fui voltei com a minha mãe, fui estudar, e quando meu pai chegou à noite, ele chegou com dinheiro já. Ele chegou com dinheiro na nossa casa e aquilo já me chamou a atenção. Eu falei, puxa vida, estava tão difícil, meu pai chegou com esse dinheiro, né? Já trouxe algumas coisas. E um dia, né? Na verdade seria um meio, nós deixamos ele próximo do meio-dia, então quase nem um dia todo. E ele chegou, e quando ele chegou ali, aquilo já me chamou a atenção. Então, quarta, quinta, sexta, no sábado, e com a perca da minha irmã, assim, nós sempre fomos muito apegados, né? A família ali. A nossa família se uniu mais ali, de momento, né? E o meu pai sempre foi o meu herói, aquela pessoa que eu admirava. E eu tive o prazer de conhecer ele. Então, aquela pessoa que eu olhava assim, sabe quando você olha e brilha o olho? E no sábado eu falei, puxa vida. E o meu pai, todos os dias, ele veio trazendo aquele dinheiro. Então, aquilo foi... E chegou no sábado, eu falei, puxa, hoje eu vou trabalhar com meu pai, né? Com meu herói, hoje eu vou lá. Tinha 15 anos, eu falei, as crianças de hoje são diferentes, né? Com 15 anos lá, a gente era uma pessoa muito mais inocente do que é hoje, né? Você não tinha essa quantidade de informação. E quando eu cheguei ali para trabalhar com meu pai, qual que era o meu pensamento? De estar com ele, e eu falei, eu vou me sujar bastante. Porque eu quero chegar em casa e a minha mãe fala assim, nossa, que orgulho do meu filho, olha, ele trabalhou. Então aquilo foi, né, me motivou. E eu fui durante o dia, eu não sabia nada. Então meu pai pega uma chave, eu pegava, já dava um jeito de sujar um pouco, entendeu? Ah, faz tal coisa. E eu trabalhei o dia todo com ele. Aí que eu quero dizer para vocês, naquele momento, quando terminou o dia, eram umas 8 horas mais ou menos, nós entramos dentro da Kombi para ir embora. E eu querendo ir embora rápido, porque queria mostrar para minha mãe, né, mãe, chegar tudo sujo. E quando eu entrei ali naquela Kombi, já, naquele dia, eu posso dizer para você que naquele momento eu encontrei o meu propósito. Quando eu entrei na Kombi, querendo ir embora, naquela euforia, o meu pai parou, ele segurou, Cláudio, no volante da Kombi e ele não saía. E eu querendo ir embora. De repente ele enfiou a mão no bolso, pegou algumas notas, estava ali já, como se fosse R$50 hoje. Eu sabia da nossa situação financeira. Ele pegou R$50, Cláudio, estendeu a mão, assim, na minha direção. Pagar o seu dia. E eu falei assim, o que é isso, pai? Assustei, na hora assustei. Falei, o que é isso, pai? Ele falou assim, isso aqui é para você entender que todo homem que trabalha honestamente, ele merece receber o seu salário. E esse aqui é o seu salário do seu dia trabalhado. Cara, naquela hora minha cabeça... Eu peguei aquele dinheiro assim, sabe? Guardei o dinheiro, toda aquela euforia que eu estava, passou, Cláudio. Não sei te explicar, mas passou. Aí eu só pensava assim, eu passei o dia com meu pai, que é o meu herói. Eu me diverti o dia todo, aprendi e ainda eu vou receber por isso. Falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. É isso, achei o que eu quero fazer. E a partir daquele dia, Cláudio, eu me dediquei a fazer o que o meu pai fazia ali. Passou mais ou menos um ano, o meu pai arrumou um outro trabalho. Por quê? Na época, carteira assinada era questão de segurança, ele tinha uma família para cuidar. E o sócio dele, ele queriam fechar a borracharia ali, na Afonso Vergueiro. E eu peguei e falei, pai, não, eu comecei a chorar. Já tinha uns 16, tinha passado um ano ali, eu tinha 16 e poucos anos. Eu comecei a chorar, falei, pai, não fecha, pelo amor de Deus, eu amo o que eu faço. Ele falou, não tem como deixar você aqui. Imagina, você é um menino. E ali, você lembra, a borracharia era na avenida. Então os carros passavam, Cláudio. E eu costumo dizer, né, que eu sempre quebrei muito o retrovisor ali na bunda, ali, porque eu abaixava para soltar a roda ou apertar. Tinha uma lombada quase em frente à loja. E quando os carros passavam, diminuía a velocidade. E aí, mas às vezes, né, vinha 2 carros e tal, às vezes parava o trânsito. E ele falou, não tem como te deixar aqui.
Aí eu chamei os dois, eu tinha 16 anos, hein? Eu falei, né, o Paulo, chamei meu pai, falei, vamos fazer o seguinte, não fecha a borracharia. Eu vou mudar o meu horário pra noite, eu vou estudar à noite, e eu venho cedo abrir a borracharia, e eu fico aqui, me dá uma semana, só quero uma semana. Se vocês acharem que não dá, vocês fecham. Aí eu ganhei uma semana, ganhei um mês, ganhei 2 meses, ganhei 3 meses, ganhei 1 ano, compramos a parte do Paulo, ficou só eu e meu pai ali, meu pai vinha me ajudar no final de semana, sábado, domingo, a gente abria até domingo. E um dia um amigo meu, e foi ficando, né? Já tinha comprado a parte dele, do Paulo, e um dia um amigo falou assim, Lúcio, né, o Vando ali do Borges, do Autoelétrico, você conhece ele, ele falou assim, Lúcio, eu tô com um jogo de roda aqui, na época a roda, Cláudio, era assim, era coisa só pra milionário, não era, além de ser novidade, era caro. Sim. E ele falou assim, e a borracharia ia, sabe, pagava as contas ali, e né, na nossa vida era fantástico. Quando ele falou, posso deixar as rodas lá? Porque lá você está na avenida. E eu preciso vender essas rodas, deixo aqui. Ele tá ali numa travessa. Eu falei, cara, você é doido? Eu vou deixar essa roda lá, você me rouba essa roda aí, como que eu vou te pagar? Ele falou, não, vou fazer o seguinte, eu mando uma roda lá e à noite eu peço para um funcionário lá buscar. Eu falei, tá ótimo. Então, se for assim, tá bom. Coloquei ali na frente, na calçada, passei um pretinho no pneu. Cláudio, fazia filas de carro para ver a roda, para perguntar de valores. Caramba. Resumindo, aquilo me chamou a atenção e eu falei, e uma semana vendeu o jogo, e era caro, não penso que era barato. Não me recordo o valor, mas era coisa, a roda era 17, tava lançando, era lançamento. Nem tinha uma roda italiana, não 17. tinha, uma roda italiana, sabe, já? E vendeu a roda em uma semana. Aí ele ficou encantado, foi lá, me deu uma comissão, e só que aquilo acendeu uma luz na minha cabeça. Falei, é isso? Esse é o... Aí fui, né, no Júnior, tá? Não consegui negociar com ele. Tinha um primo que morava em São Paulo, conhecia muito bem São Paulo. Falei, Marcos, seguinte, preciso achar alguém que vende roda aí, cara. Você dá uma volta comigo. Aí fui para São Paulo com ele. E naquela época, Gé, sorocabanos, então você ia para São Paulo, parecia que você tinha ido para outro país, né? Cara, você foi para São Paulo, aquilo também me deu autoridade, Cláudio. Olha que interessante. Porque eu comecei para São Paulo e comecei a trazer roda. Achei uma pessoa lá em Mauá que fez alguns negócios comigo. Eu não tinha muito recurso financeiro. Fui no banco, abri uma conta, peguei 2 talões de cheque. Comprava predatado. Fui lá, o alemão lá de Mauá, o cara sensacional. Existe ainda? Existe, meu parceiro. Hoje faz muito tempo, né, que com a internet acabou, mas ia lá. O que eu fazia, Gé? Você queria reformar o jogo de roda. Então você ia lá na loja. Eu reformei várias vezes lá. Aí o que eu fazia? Como que era cristalizar? Não lembro. Diamantar, né? Pintura e tal. Como ele tinha muitas rodas, muitas, assim, a loja dele era... Então, eu pegava as rodas e ia até lá. Quando eu chegava lá, ele tinha a mesma roda pronta já. Você trazia dele. Então, eu deixava a que precisava reformar e trazia já pronta. Então, eu não tomava muito tempo, né? E na época eu não tinha muitas rodas para emprestar. Então, isso agilizou o processo. E eu cheguei a levar, 50 jogos de roda na época do... É muita roda. Isso em 90 e... Sim, isso já era 2000 e... 50 jogos de roda são 200 rodas. 200 rodas. É um caminhão, Um caminhãozinho. Aí eu arrumei um caminhãozinho e aí o que ele não tinha pronta, o que eu fazia? Eu ia com, tipo... No auge, cheguei com 50 jogos. Mas um exemplo, eu ia levar 20 jogos. Chegava lá e tinha 10 prontos já. Então eu voltava, montava os 10 jogos. Já nesse momento já tinha entrado outras rodas. Eu voltava a pegar os outros 10 e deixava. E já deixava ou já trazia, né? Entendeu? Eu lembro de caminhão de pneu encostando lá também na época. Depois, né, Deus abençoou muito essa época aí. E aí eu, né, tive outra loja que era na Armando Panunzio, que existe até hoje lá, mas é de um amigo meu que eu passei para ele. E tinha uma de som também na General Carneiro, que eu fazia rodas e, né, parte de som também ali, com um sócio que eu tinha nessa loja de som. E isso já se passaram 32 anos. E aí, Gé, o que eu quero dizer para você a respeito do propósito? Naquele momento que eu entrei na Kombi ali com meu pai,
Eu descobri o meu propósito. Com 15 anos. Mas hoje eu descobri que o nosso propósito, dependendo do tempo, ele muda. Sim. Porque eu cumpri isso. E quando veio a pandemia, com a internet, eu descobri, porque o mercado ficou muito difícil, ficou muito concorrido. Na época eu não tinha concorrência. E isso é uma das coisas que dificulta o empresário hoje, quem é mais antigo. Porque se você não se adaptar, acho que o Bruce Lee disse isso numa frase, que ele fala que nós temos que ser como a água. Você precisa se moldar. Se você vê um obstáculo, ela não bate no obstáculo, ela contorna o obstáculo para vencer ele. Então, quando voltou porque na pandemia, o Cláudio também é do mesmo segmento nosso lá, você abriu, né? Entrou como essencial. Sim, exato. Então, na pandemia, eu vendi muito, já. Foi muito, assim, questão de trabalho, foi muito bom. Não sei se para você como que foi. Eu falei, cara, a hora que voltar da pandemia, eu vou continuar. Eu vou arrebentar, vai, sabe? Comecei a ver para contratar até, né, mais pessoas e tal. Quando voltou da pandemia, já, o negócio parou. Mas parou mesmo. Por quê? Porque a internet ganhou muita força. Você vê o Mercado Livre do tamanho que está hoje? Onde que eles se fortaleceram? Na pandemia. iFood, né? Tantos outros que tem, Uber, né? Por quê? Porque na pandemia nós descobrimos um outro mundo. Que esse mundo estava tentando, né? Mas estava ali... Estava engatinhando, engatinhando, né? Mas na pandemia ele explodiu. E quando voltou, as lojas físicas sofreram demais. Estão sofrendo até hoje. E quem não conseguir contornar o problema... Quantos amigos que você conhece que fechou lojas? Alguns. Eu conheço vários. Pessoas que vinham também assim e não conseguiram se adaptar. Colidiam com a internet. Eu era um deles. Quando voltou da pandemia, hoje, por isso que eu falo para você que o propósito, ele muda dependendo porque o seu propósito com 15 anos não é o meu propósito hoje com 47 que eu tenho. Eu enxerguei uma coisa diferente. Sim. Eu honro tudo aquilo que eu vivi, tudo que eu passei, mas hoje eu enxerguei que existem outras... E qual é o seu propósito hoje? Então, Gé, hoje, o que acontece? Após a pandemia... Você falando de propósito, antes de você continuar, assim, eu tenho um conceito sobre propósito. Eu nunca entendi o que é propósito. Você assimilou, você fez uma analogia do começo da sua carreira até agora que você teve esse propósito. Eu mesmo, até 5 anos atrás, nem sabia o que era propósito, para ser sincero para você. E eu só fui entender o que é propósito quando eu também fui participar de palestras e tal. Na minha visão, né, não existe propósito na vida de um ser humano se não tiver linkado a ajudar alguém. Nem que seja para benefício próprio, que também eu acho que é incorreto, que já não é propósito. Mas quando você linka tudo que você vai fazer, venda de roda, você hoje está virando um influenciador no ramo automobilístico, se você não linkar o seu propósito em ajudar as pessoas, não é propósito. Sim, concordo 100%. Então, para ser propósito, vou ser um influenciador hoje. Você está se dando muito bem nessa área também. Como eu posso ser um ótimo influenciador ajudando também as pessoas, né? Porque o que você faz é ajudar. Você está levando informação, você está levando um monte de coisa e tal. Mas para ser propósito, precisa linkar com isso. Então, eu só fui entender isso há mais ou menos 10 anos atrás. De lá para cá, porque eu aprendi no MBM, por que você precisa linkar? Aí que eu faço o que a gente faz hoje, que é essas conexões, que é esses relacionamentos. Então, ontem eu até tive um case de um amigo meu que ele não era, assim, é grande parceiro, é cliente, eu não vou nem comentar quem é meu cliente há mais de 20 anos também, faz uniforme lá com a gente, tem várias empresas em Sorocaba. Mas a gente não tinha aquela afinidade, sabe? De ficar conversando toda hora, batendo papo e tal. A gente tá sempre junto, né? Todo mês a gente tá junto lá no Master e tal. Mas eu tenho um grande amigo que eu tô toda semana com ele. E aí, os dois se encontraram numa barbearia. São dois corintianos roxos, né? Um com a camiseta do Corinthians, outro com a tatuagem do Corinthians. E eles começaram a conversar. Porém, nenhum dos dois
Nenhum dos dois falaram da minha pessoa. E aí, por que eu tô falando isso pra você? Porque eles falaram do meu propósito, sem eu saber. Depois um me contou. Certo. E aí o outro me ligou para falar assim, cara, eu não acredito que você fez isso. Então, o que aconteceu? Esse meu amigo que encontrou com ele, que era corintiano, começou a falar e tal, lá do Corinthians e tal, e ele comentou, poxa, eu tinha um sogro que era muito corintiano. E o meu sogro pegou câncer em estado terminal. Não, minto. Meu sogro era muito palmeirense. Esse meu amigo é muito corintiano. E teve um amigo meu que conseguiu gravar um vídeo com o Sérgio, que era goleiro do Palmeiras, e mais um outro, quem que era? O Evair, do Palmeiras, mandando um abraço pro meu sogro, dando um testemunho pro meu sogro de força e tal, como se estivesse conversando com o meu sogro. Foi o Jefferson que fez isso para mim. Eu tinha esquecido. E ele falou isso pro cara, pô, mas o Jefferson é corintiano roxo, pô. Ele pegou 2 palmeirenses para falar com o seu sogro, que era palmeirense. Para você ver. Então, assim, esse tá linkado ao nosso propósito. Sim. Então, aí esse cara que não conversava comigo fez questão de tirar uma foto, ligar para mim ontem e falar, Jefferson, eu não acredito, cara. Pô, cara, quanto tempo, preciso tomar um café com você e tal. Pessoas querem estar com pessoas linkadas a esse tipo de propósito. Então tem tudo a ver, né, com esse relacionamento que a gente faz no dia a dia. Né? Você não está aqui à toa hoje. Sim. Cláudio também não está aqui. Verdade. Né? Pô, eu lembro de você, cara, começando lá e tal, voando. Você para mim era o maior. Você é para mim, Sorocaba, o maior. Sim. Não sei se você se acha ainda, mas você é. Porque os primeiros que sempre são. Então você precisa introjetar isso dentro de você e pôr isso pra fora, né? Mas, meu, não tem por que não dar certo se a gente não linkar os propósitos fazendo algo pelas pessoas. E as pessoas lembram da gente pra isso. E eu fiquei encantado ontem. Foi ontem isso que aconteceu. Não, você falou de propósito agora, foi, pô. E eu tinha esquecido disso. Sensacional, Gé. Agora, como você falou a respeito do propósito, eu queria fazer uma pergunta pro Cláudio. Qual o seu propósito? Você saberia dizer? Então, na verdade, é muito linkado com o que o Jefferson fala, né? Porque hoje eu tenho meus negócios, né? Tenho minha empresa e eu considero minha empresa uma empresa muito humanizada, né? E isso a gente tem dentro dos nossos valores, né? E através das nossas empresas, a gente ter esse trabalho social, né? Porque a razão de ter um negócio é uma razão social, né? Então ela já está embutida até no nome dela, né? A razão social, né? Porque o seu negócio ele tem que ser um contribuidor da sociedade, né? Então ele está muito linkado a isso, né? O propósito de usar a minha empresa, usar os meus negócios para poder contribuir e ajudar pessoas, né? Independente de qual forma seja, né? Se financeiramente, você ajudar uma instituição, você fazer doação de cesta básica, você contribuir com seus colaboradores ali, porque querendo ou não, é uma ajuda social, né? Então, ele está muito linkado a isso, sabe? Né? E a ideia de fazer o negócio crescer é fazer você se tornar mais competente de ajudar mais pessoas, né? E eu tenho essa linha de pensamento relacionada a propósito. Porque como o Jé falou, não tem como você fugir do propósito se você não ajudar pessoas. Né? Isso já é bíblico. O bom samaritano que vinha descendo, quando ele viu ali, né, aquela pessoa caída, quantos passaram por ali? Sacerdotes, tanta pessoa passou por ali, mas o bom samaritano foi lá, pegou ele, levou na estalagem, pagou lá 2 talentos, falou, quando eu voltar, cuida dele. Quando eu voltar, se esse valor não deu, eu venho aqui e pago o restante. Então, o nosso propósito, se você não ajudar, ele não tem um porquê. Então, o que eu digo para você sobre isso, Jé? As pessoas, elas querem encontrar o propósito delas, mas elas se comparam muito.
elas se comparam com o Jefferson, elas se comparam com o Cláudio. O seu propósito está dentro de você. Como você encontra o seu propósito? O que você faz bem? O que você gosta? Ah, eu gosto de tocar violão. Ah, eu gosto de jogar bola. Ah, eu gosto. Opa, peraí. Mas o que você gosta que as pessoas falam pra você, pô, te elogiam, que falam assim, pô, você me ajudou com isso. Ó, aquilo que você falou mudou meu dia, aquilo. Isso é propósito. Então, quando você encontra isso, Cláudio, fazendo as perguntas pra você, não é o que o Jefferson, esse é o que você, Lúcio. O que te move? Lúcio, o que te move? O que você gosta? Ah, eu gosto disso, tá. Mas o que você faz tão bem que as pessoas falam pra você assim, Lúcio, cara, aquilo que você fez mudou minha vida. Aquela frase, aquilo. Esse é o seu propósito. Então, peraí. Eu descobri o que é. Então, eu vou potencializar ele. Né? Tem uma frase do Joel J que ele fala assim, onde que tá o dinheiro? Onde está o dinheiro, já? Tá aí, tá espalhado por aí. Muitos falam assim, o dinheiro está no banco. Não, o dinheiro está no problema. Não, o dinheiro está no problema, já. Ele fala isso. Onde que é? Por que o dinheiro está no problema? Ô, Cláudio, se você resolve um problema que eu preciso, o que eu vou fazer? Eu vou te pagar. Sim. Certo? Então, se você resolve um problema da segurança está aí. Peraí, descobri uma forma de resolver isso. As pessoas vão te pagar por isso. E quando voltou da pandemia, por que eu estou dizendo isso, já? Quando voltou da pandemia, eu tinha um funcionário que trabalhava comigo, ele falava assim, Lúcio, ele viu a loja parada, eu tentando... porque assim, qual que é o problema, já? Nós que somos lá de trás, vendia sozinho, Cláudio. Por mais que eu fiz muito marketing, fiz muito evento, você lembra? Adesivo, camiseta, fazia muito isso. Então, marcou a minha história. Mas eu vendia sozinho. A loja vendia sozinho. Eu abri a loja, tinha 10 pessoas esperando para ser atendido. Eu virava, cheguei a virar à noite trabalhando, 3, 4 horas da manhã. E quando parou, você retém um pouco. E aí ele chegava para mim e falava assim, Lúcio, eu tinha 1.500 seguidores no Instagram. 1.500 seguidores, eu postava uma foto a cada 3 meses, 5 meses. Bobeirinha. Se olhar meu Instagram lá embaixo, você vai ver. E ele falou assim, você é muito conhecido. Onde eu vou, todo mundo fala de você. Como o Jé falou. Cara, pra mim isso é referência. Você é o maior. E realmente, por ser dos primeiros ali, isso marca mesmo na cabeça. É igual você vai pegar um carro de aplicativo. Qual que vem na sua mente? Existem vários hoje. Mas o que vem na sua mente é o Uber. Porque foi ele que começou. E ele ficou, e eu falei, não vou fazer isso. A pessoa vai ficar postando o que come. A pessoa... Sabe, eu tinha essa mentalidade. Uhum. E ele pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu conheci um menino, videomaker, eu vou trazer ele aqui, ele cobra em torno de R$2.000. Eu falei, você tá doido que eu vou pagar R$2.000 pro menino vir aqui fazer vídeo? Ele falou, não, vou trazer ele aqui e você conversa com ele. Quando ele chegou na minha loja, já, o rapaz, ele se encantou. Ele falou, nossa, você quer o borracha, não sei o quê. E sabe, meu pai vinha aqui comprar roda com você, foi falando meus tio e tal. Sua loja é linda, olha quanta roda e tal. Ele se empolgou tanto que ele também me empolgou. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer para você um conteúdo por 30 dias, você não precisa me pagar nada. Se você não gostar, a gente para. Só que aquilo me motivou, já. E ele veio e fez um vídeo. Tipo, eu tinha 1.500 seguidores. Quando ele fez o primeiro vídeo, as curtidas ali... Eu tô falando isso porque hoje as pessoas não entendem o poder que o mundo mudou da rede social. Mas você indo pro bem. E quando ele fez isso, Jé, eu tinha 1.500 seguidores. Dos 1.500, eu tinha 800 curtidas. 1.000 curtidas, que é muito. Sim. Eu tinha... sei lá, 50, postava uma fotinha ali, minha família, alguém só ali que curtia e tal. E quando ele começou a fazer os vídeos, foi crescendo, 1.500, 2.000, 3.000. Aí um dia ele chegou e falou assim, Lúcio, e daí foi subindo um pouquinho, né, 1.550, 1.600. Ele falou, Lúcio, você é muito conhecido, o videomaker. E você não topa fazer um vídeo? Você tem vergonha, alguma coisa? Eu falei, não, vergonha eu não tenho. Tem uma frase que eu levo comigo, Jé, que ela diz o seguinte... você quer ver o poder de Deus? Você olha para o sol. Você quer ver a beleza de Deus? Você olha para a lua. Você quer ver a perfeição de Deus? Você se olha no espelho. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos
Deus fala assim, quando ele disse lá pro profeta, mas quem eu falo que me mandou? Ele falou assim, fala que eu sou te mandou. Então nós somos filho dele, nós somos também. E eu peguei e fiz o vídeo. Peguei a combinha, eu tinha uma combinha que eu tinha ganhado da Márcia, rebaixadinha e tal. Peguei ela na mão, tem esse vídeo lá até hoje. Eu lembro que eu tinha 1.000 curtidas, 1.500. Quando eu peguei a combinha, eu falei assim, você conhece o Borracha Rodas? Há mais de 30 anos na cidade de Sorocaba, com a combinha na mão. Fiz o vídeo, mostrei algumas rodas, falei de alguma coisa. No outro dia, o menino me ligando, o videomaker. Ah, você viu o vídeo lá? Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, tem mais de 17 mil visualizações. Você estourou, você precisa aparecer, você que é a chave e tal. Ah, então, beleza. Aí comecei a contar a minha história. Quis que eu contei pra você algumas coisas e tal. E foi crescendo. Em um ano, um pouquinho menos, eu tinha mais de 20 mil seguidores. E foi fazendo. Aí, agora eu vou contar uma história pra você, a questão do propósito, que você disse que nosso propósito é ajudar as pessoas, certo? Então, grava isso aqui, ó. As pessoas vão esquecer o que você fez, elas vão esquecer o que você disse, mas elas nunca esquecerão o que você fez elas sentirem. E quando você faz o bem, Cláudio, existe uma coisa que chama dívida emocional. Você esqueceu que você fez o vídeo lá pro palmeirense. Mas eles nunca, a família nunca esqueceu. Você tocou a alma deles com o que você fez. E eu tenho um amigo, meu amigo, hoje você até deve conhecer ele, o Marcos, vou falar o nome dele, porque eu falei para ele que eu tô contando essa história, eu poderia falar o nome dele. Ele falou, não, pode falar. O Marcos hoje, ele é diretor de vendas do Grupo Abrão Reze. Meu amigo também, Marquinhos. Você conhece ele, né? Conheço, tá. Lá da Cobel. Então escuta essa história aqui. O Marcos, quando eu comecei a fazer vídeo, que eu entendi o poder da internet, e eu entendi o quê? Aquilo que eu te falei. Você potencializa aquilo que você descobre que você é bom. Você vai continuar o que você tá falando. Vou continuar. Mas peraí. Faz uns 3 meses que o Marco salvou eu também, tá? Tá, depois Ele me ajudou. Tá. O Marco. E aí, Cláudio, o que eu comecei a ouvir? Lúcio, as pessoas vão na minha loja... Deus é maravilhoso, né? As pessoas vão lá, Gé, e eu começo a falar de Deus, eu começo a falar algumas coisas, eu falo algumas frases, a pessoa vai embora chorando, me dá um abraço e fala, cara, eu precisava ter vindo aqui hoje. De coração. A pessoa começa a contar a história dela, porque assim, se existe um problema, Cláudio, aquilo que nós conversamos, cara, não foca no problema, foca na solução dele. O que eu vou fazer para resolver esse problema? E aí a pessoa chega lá, porque tem gente, já, que ele tem um problema para cada solução. E nós temos que ter uma solução para um problema. E quando a pessoa chega lá me contando um problema, Cláudio, o que eu faço? Eu faço ela enxergar de uma forma diferente. Então as pessoas vão lá muito e querem me ouvir, e a gente conversa, a pessoa me abraça e às vezes vai chorando. E aí, Gé, eu comecei a fazer vídeo, eu entendi, eu não sou formado em comunicação, nada disso. Mas eu entendi que as pessoas querem me ouvir. Então quer dizer que eu tenho uma comunicação que elas... Certo? E aí eu comecei a fazer vídeo. Comecei a fazer alguns vídeos e tal. E eu peguei e liguei pro Marquinhos. Eu vi que eles iam inaugurar a nova Cobel. Falei, Marcos, cara, que fantástico. A gente, né, amigo há muito tempo e tal. Falei, eu tô fazendo algum conteúdo. Ele falou, pô, eu já tinha feito podcast com os pilotos famosos e tal. E ele falou, tô vendo, cara, parabéns, puxa, eu falo de você para todo mundo, você é um cara diferenciado e tal. Falei, Marcos, eu queria pedir para você uma coisa, se não der, não tem problema, eu queria ver se eu poderia ir na nova Cobel, eu vi que vocês vão inaugurar, nós fazermos um vídeo aí, eu não vou te cobrar nada, faço esse conteúdo, vou tentar fazer o meu melhor e a gente solta aí na mídia. Né? Ele falou, puxa vida, pode vir, vai ser uma honra e tal. Eu falei, mas eu quero que você esteja aí. Ele falou, tá bom. Fui lá, já. Resumindo, fiz o vídeo. Fiz um vídeo super legal, levei o drone, fiz um vídeo top, Cláudio. E soltei o vídeo e mandei uma collab pra ele. E também mandei uma pra Cobel. Pô, a Cobel é uma concessionária, são um grupo, são referência, eles são referência, o Grupo Abrão Reze.
Resumindo, o vídeo deu mais de 20 mil visualizações. Todo mundo mandando mensagem, pô, que legal, quando vai inaugurar e tal. Resumindo, mandei pro Marquinhos, aí gostou e falou, cara, ficou sensacional. Aí ele compartilhou e a Cobel compartilhou o vídeo. Depois, beleza. Passou uns 3 meses, ele me agradeceu, eu falei, eu que tenho que te agradecer, pô, um case isso aí, né, eu fazer um conteúdo desse. Aí, Jé, passou uns 3 meses, ele me liga. Falou, Lúcio, é o seguinte, a Volkswagen vai fazer o lançamento do novo Tera. E a influencer principal é a Sabrina Sato. E nós precisamos de uma influencer na cidade de Sorocaba. E eu indiquei o seu nome. Eu falei, puxa vida, Marquinhos, meu Deus, fiquei feliz demais. Falei, você tá brincando? Não, cara, fica tranquilo, o diretor de marketing vai te ligar e tal. Eu falei, gratidão, irmão, vou fazer um conteúdo pra você, né? Não vou te cobrar nada. E ele falou, não, você não tá entendendo. Eu preciso de uma nota fiscal, eu preciso que você cobre porque a Volkswagen manda dinheiro pra isso. Nós temos uma verba pra isso. Eu fiquei mais feliz ainda, né, cara? Resumindo, fui lá, fiz o conteúdo, foi um sucesso, o lançamento do novo Tera e tal. Terminou, fizeram um coquetel, a Márcia estava comigo, o Gabriel também, e terminou, fui lá dar um abraço nele. Falei, Marquinho, cara, gratidão, não tenho palavras para te agradecer, porque você me proporcionou hoje. Falei, pô, fiz o lançamento de um carro nacional. Aí ele falou, do novo Tera. Aí o olho dele encheu de lágrimas, gente. Ele pegou, chamou eu, a Márcia, o Gabriel, falou, viu, vem cá um pouquinho. Você tem um minuto? Já tinha terminado o evento, tal, algumas pessoas indo embora. Ele falou, tenho. Ele falou, quero te contar uma história. Eu falei, tá bom. Ele falou, você lembra? Hoje ele é diretor de vendas do Grupo Abrorrez. Ele falou, você lembra, há 20 anos atrás, na frente da sua loja lá, que existia uma pizzaria? Eu falei, lembro. Ele falou, você lembra que existiam alguns motoboys lá? Eu falei, lembro. Ele falou, eu era um deles. Eu falei, cara, você tá falando agora, eu tô... Ele falou, então, lembra que a gente ia lá, furava pneu, você ficava até tarde, consertar? Eu falei, lembro. Ele falou, então, naquela época lá, minha vida era muito difícil. Ele falou, e teve um dia que eu comprei um chevetinho. Comprei um chevetinho e fui lá te mostrar, porque a gente sempre foi muito amigo, eu fui mostrar pra você. E quando eu cheguei lá, eu falei, olha, borracha, o que Deus preparou, eu comprei aqui, agora minha mãe não vai mais andar de ônibus. Eu vou conseguir levar se ela precisar ir num lugar, no médico e tal. Eu falei, pô, Marcos, que fantástico. Cara, comecei a olhar o carro, falei, olha o estofamento, ele me mostrando. E aí, como mexendo, né, com pneu e tal, eu peguei e olhei os pneus do carro. Quando eu olhei, os pneus tinham aparecendo arame. Assim dizia ele, tá? Eu não lembrava. Aí ele disse que eu falei assim, falei, ô Marquinhos, você tá doido? Como que você vai levar sua mãe nos lugares? Olha o pneu do seu carro, como que tá? Ele falou, não, mas isso aí agora é fácil. Eu vou pagar algumas parcelas aí, que faltam umas parcelinhas, e depois eu venho aqui e compro os pneus com você. Falei, você tá louco? Dá a chave aqui. E ele falando, tá? Falei, você tá louco? Me dá a chave aqui. Chamei o menino que trabalhava comigo, dei a chave pra ele, falei, vai lá e põe 4 pneus no carro do Marquinhos. Não, eu não tenho dinheiro. Falei, quem tá falando de dinheiro? Não, você não vai levar sua mãe desse jeito, não. Imagina que você vai andar com sua mãe e seu pai com o carro assim. Ele disse que eu fui lá, mandei por 4 pneus no carro dele. Alinhou, balanceou. E ele chorando, chorando. Ele falou assim pra mim. Ele falou, aquilo marcou minha vida. Ele falou assim, eu espero que eu tenha proporcionado pra você 1% daquilo que você fez eu sentir aquele dia. Aí abracei ele, choramos ali junto. Então, esse é o propósito de vida. É o propósito. E isso lá atrás, entendeu? Eu já vivia era uma coisa que estava dentro de mim. Eu costumo falar para os empresários que propósito de vida é igual a batida do coração e a respiração que você faz. Você não sente, você não conta. Então isso precisa ser natural. Você fez com naturalidade. Exato. E ele retribuiu para você com naturalidade, mas depois ele te contou. Sim. A naturalidade que o meu amigo me ligou ontem falando sobre isso tem tudo a ver com o propósito. Eu fiz com naturalidade como se eu fizesse para qualquer pessoa. Mas o que você falou é verdade. Marca as pessoas. Marca. Mas isso precisa ser corriqueiro na vida da gente. E muitas pessoas não entendem isso.
Então, essa aula hoje aqui de propósito, né? Nós vamos falar da sua história de vida, né? Tá dando uma aula Mas faz de propósito, parte, né, da nossa história. Para as pessoas que estão Porque é vivendo. vivência, né? Exato. Mas os empresários que estão vivendo, principalmente os que estão começando, Sim. eles precisam entender que para você ser um cara afortunado, um cara bem-sucedido, você precisa ajudar as pessoas. Sim. E aí o universo vai corresponder ao seu favor, ele vai voltar para você através de indicações de amigos, através de Deus colaborando com a sua vida, porque daí ele começa também a ajudar. A gente teve uma palestra esses dias aí que sem atitude nem Deus nos ajuda. O professor Nelson, sensacional. Então, assim, com atitudes, né, de todas as formas, Deus vai te ajudar sim e as pessoas também vão te ajudar. Agora eu queria complementar com uma coisa só. Você falou de encantar. Sim. Lembra que você falou que o menino entrou lá e ficou encantado? Sim. Eu falo que feedback, né? Feedback é presente. Mas eu acho que você tem muito a encantar também lá na sua empresa. Sim. Voltar o encantamento que nós tínhamos quando entrávamos lá, né? E eu sei que você está fazendo isso no online, mas se você conseguir trazer as pessoas de volta lá para dentro do Borracha, e isso já fica dito aqui, tomara que a gente corte esse reel aqui depois, que as pessoas vejam esse pedaço. Borracha Rodas é uma das melhores lojas de Sorocaba e é de encantar as pessoas, porque quando você muda a fisionomia do seu carro, você vai ver que através de uma roda, seu carro já fica sensacional. E esse é o melhor cara para fazer isso, a melhor empresa para fazer isso para sua empresa. Então, já foi legal você falar isso, porque hoje, como eu falei para você, que do tempo, o seu propósito, ele... E hoje, o que eu entendi, Cláudio, com tudo isso? Porque eu achei que eu tinha feito um vídeo pro Marcos e aquilo tinha feito eu... Lógico que ajudou. Ajudou por quê? Trouxe, né, para ele aquilo, mas o propósito que ele quis, né? Porque ele não precisava ter me contado isso. Sim. Certo? Então, o que você falou sobre a loja? O que acontece? Hoje, Sorocaba, esse ano a minha loja faz 32 anos. Comecei com aquela pequena borracharia em 94. Quando dentro de uma Kombi eu descobri qual era o meu propósito. E o que acontece? Já hoje, eu não vou falar concorrentes, porque eu não acredito em concorrência. Assim. Não. Eu acredito em pessoas que estão trabalhando e se ela está me superando, é porque ela é melhor que eu do que eu estou fazendo. Então eu preciso achar formas de fazer o meu melhor, certo? Melhor. E eu levo isso comigo, não vou dizer orgulho, mas eu vou dizer uma satisfação, porque eu tenho concorrentes, eu tenho pessoas hoje que estão no ramo ali, que são grandes, que foram meus funcionários, trabalharam comigo. Chegou um fornecedor meu um dia na minha loja e falou assim, pô, eu tava lá na loja tal, e ele falou assim que ele trabalhou com você, que tudo que ele sabe sobre roda ele aprendeu com você. E eu não sabia disso, e o cara ficou encantado, o fornecedor. Falou, cara, eu não sabia disso, que legal, parabéns. E não é um ou dois, eu tenho vários, né, assim. Então, é uma forma do propósito, por quê? Sim. Hoje ele tem um negócio, ele tem uma profissão, ele tem por quê? De alguma forma... A oportunidade que você deu para ele. Porque eu tenho, lá na loja, já, os funcionários, eles fazem o processo desde o início até... Eles aprendem tudo lá. Eu não fico, sabe? Você acaba, às vezes, depois perdendo o funcionário, mas... Enquanto ele tá lá, ele vive o processo, Esse né? menino que saiu mesmo, que falou dos vídeos, eu sou muito grato a ele. Porque... eu vou até falar o nome dele, o Matheus, porque ele abriu meus olhos para isso. E ele saiu de lá com a loja dele montada, gente. Hoje ele tem a loja dele, lá no Vanelville. Olha que bacana. Então, que maravilha, é gratificante. E eu tenho certeza, porque o que acontece? Tem pessoas que falam assim, eu sou ex-pedreiro. Eu sou ex-borracheiro. Cara, eu não sou ex-borracheiro, onde eu estiver, eu vou ser borracheiro. Por quê? Eu posso estar fazendo outra coisa, mas a Márcia, ela pode falar isso pra você. Às vezes ela fica brava, porque eu vejo alguém parado, ô Cláudio, eu chego a dar a volta. Esse dia eu dei a volta com o carro, fui lá, vi 2 meninos olhando pro carro, o carro parado assim, olhando pro pneu do carro. Eu cheguei lá, o que aconteceu aí? Não, bati ali, o meu macaco. Fui lá, cara, 10 minutos eu troquei o pneu pra ele.
Aí eu falei pra ele falou assim, quanto é? Eu falei, não é nada, mas segue o meu Instagram aí. Então, o que acontece? Curte e compartilha, né? Ele já tava chamando o guincho. Ele já tava lá mais de 1 hora esperando uma ajuda. Ligou pra parente, não foi ninguém. Você acha que essa pessoa não ficou grata por aquilo? Eu não sei. Então, ela vai lembrar de você. São coisas que você... Não adianta, cara, se eu estiver lá sei lá, junto com o Trump, furar o pneu dele, eu não vou trocar o pneu? Eu sei trocar. Em 10 minutos eu troco. Você é bom nisso também, né? Você entendeu? Eu posso ter outras... né, como um exemplo, depois disso daí, aí surgiu, aí entrei no Master, eu já estava com eu fui criando alguns quadros, porque eu falei, cara, não posso ficar só filmando roda e pneu. Legal, é bacana, faço, mas eu entendi de uma outra forma o que as pessoas queriam ver. Aí eu criei o quadro, junto com esse menino, eu falei assim, cara, nós precisamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer o Borracha Visita? Aí foi a virada, gente. O que eu fiz? Nós fizemos Borracha Visita. Como nós temos muitos amigos, o Gé também é assim, as pessoas abrem as portas da casa... Porque assim, a minha mãe ensinou, Cláudio, que quando a pessoa te convida para você ir na casa dela, você precisa honrar aquele lugar. Porque ela falava assim, aquilo lá é o templo dela. Como você não vai na igreja, não é o templo dela, ali é o templo dela, é a casa dela. Então, quando você for convidado, honre aquele lugar. Não faça nada que vá trazer tristeza para a pessoa, porque ela te convidou, porque ela confia em você. A confiança, ela é silenciosa, mas a perca dela é muito barulhenta. Porque depois que você perde a confiança numa pessoa, para você pode até voltar, mas nunca mais será a mesma coisa. E eu sempre fiz isso. E quando eu criei esse quadro, eu já comecei a ligar para as pessoas. Falei, viu, vamos fazer tal coisa. Tal. Conheci um cara que foi na loja, aí, né, o Will's Garage, falei, Will, vamos fazer um conteúdo lá, você tem uns carros bacanas. Fomos lá, fizemos um conteúdo de uma Kombi elétrica que ele tem lá, e esse vídeo me deu mais de 15 mil seguidores. Foi um vídeo assim que viralizou demais esse vídeo. E aí eu entendi, falei, é isso que eu preciso fazer, contar as histórias dos carros, que é o meu segmento. Sim. E aí comecei a fazer já. Quando eu entrei no Master, aí eu tinha essa história de podcast. Falei, podcast. Mas, cara, não quero fazer um podcast numa sala, quero fazer algo diferente. Já estava isso na minha cabeça. Porque assim, eu sempre quis já fazer coisas diferentes. Quando você tá indo, tô indo pra direita, peraí. Não, vou aqui pra esquerda. Eu sempre pensei assim, fazer coisas diferentes. Eu ia nos eventos, eu chegava lá, o carro que tinha mais som era o que a gente levava. Se o cara levava 2 jogos de roda para mostrar, eu levava 50. Depois começamos a pendurar os carros em guindaste. Tudo para ser diferente. E aí, eu falei assim, aí eu conheci o Júlio lá. O Júlio, nos conectamos lá. Porque o Master, eu vejo assim, tá, já? Se eu tiver errado, você me corrige. Eu vejo aquilo ali, que as pessoas, às vezes, elas querem lá, pessoas já me falam, eu vou sair porque eu não vendi nada. As pessoas não entenderam o propósito daquilo lá. Onde eu conheço o Gé há muitos anos, mas eu poderia não estar aqui se eu não estivesse lá. Quanto que você for mensurar em dinheiro isso aqui? Quanto que vale o tempo do Cláudio? Quanto que vale o tempo do Jefferson? Não tem valor que pague. Então, você veja bem, não é só a venda lá, é isso aqui, é a conexão, é o relacionamento. E aí o que eu fiz? Eu conheci o Júlio e tal, eu falei, eu quero fazer um podcast, mas eu quero fazer diferente. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer com os pilotos. Aí eu conheço o Djalma, né? Então um abraço pro Djalma Fogaça, ele abriu essa porta, né, na minha vida, sou muito grato a ele. Falei, Djalma, eu tô com um projeto novo, tal, de um podcast e tal, mas eu vou lá na sua garagem, lá, eu quero ver seus caminhões, a gente montar um podcast lá. Ele falou, Borracha, a hora que você quiser e tal, vou ver minha agenda, te passo. Passou, marquei com ele. Quando eu cheguei lá, ele me surpreendeu já. Ele mandou lavar os caminhões, colocou os caminhões ali de uma forma fantástica, fez uma mesa na frente, Cláudio. Ele montou o cenário, nós chegamos lá, montamos as coisas, fizemos um podcast incrível com ele. Ali... E o Djalma é gente boa. E o Djalma, ele tem histórias assim que você fica encantado. Resumindo, fizemos aquele podcast, tal. Aí, né, eu tenho muita amizade hoje com o João, com o Átila. E um dia eu fui no Bandeiras, que eu tinha um fornecedor lá. Eu já tinha feito o primeiro episódio com o Djalma. Cheguei lá, fazia muito... O Átila tinha na minha loja há muitos anos.
Tava saindo com a minha esposa, porque já aí nós precisamos ter atitude. Você sabe o que você quer, você sabe o que você quer fazer. Quando eu estava saindo, eu e minha esposa, eu vi o Átila. Parei o carro ali onde eu estava, fui lá. Ô, Átila, tudo bem? Eu tava com a camisa da loja, borracha. Ô, Átila, tudo bem? Lembra de mim? Falou, ô, borracha, lógico que eu lembro. Ele tava atendendo um pessoal lá. Nunca nem contei isso, tô contando aqui agora. Eu falei assim, Átila, eu vi que você tá montando a escuderia Bandeiras. Cara, parabéns, vocês são referência para nós aqui, é um orgulho ter vocês aqui. Porque, às vezes, Cláudio, nós não damos valores nas pessoas que fazem a diferença para nós aqui. Olha o que é o Bandeiras hoje. Olha quem é o Átila, conhecido nacionalmente. Eu falei, Átila, eu vim oferecer o meu trabalho para você, se você precisar. Né, eu sei que você está montando aí, às vezes você não tem a máquina de montar pneu, balancear. Né, eu segui ele já na rede social e tal. Falei, eu coloco a minha loja à sua disposição. O que você precisar montar, balancear, você não vai ter custo nenhum. Para mim vai ser uma honra você mandar lá. Falou, ô, borracha, agradeço o coração. Não, pode deixar, com certeza. Falei, outra coisa, eu tô com um projeto aí, inclusive eu fiz um conteúdo com o Djalma, olha aqui. E o Djalma é um dos que colocaram ele no automobilismo lá. Quando ele viu, eu falei, você me daria essa honra? Ele falou, ó, isso aqui é pega o meu número, pega o número da minha assessora, marca com ela aí. E ali foi a virada. Quando eu fiz o podcast com o Átila, todas as pessoas queriam... Eu começava a mandar, eu fiz um conteúdo. Porque às vezes, não adianta você querer ganhar autoridade, Cláudio, naquilo que você não fez ainda. Então, essa é uma dica. Se você tem intenção de fazer, faça o seu portfólio, depois fica muito mais fácil de você acessar os lugares. Ou você cria autoridade sendo... Vamos supor, se você fosse falar de rodas, pneus e carros, você tem autoridade porque você tem 30 anos no mercado. E eu entendi o que você falou. Construiu, né? Você construiu. Foi construído, né? Uma autoridade construída. Fica a dica para as pessoas também. Exatamente. E você que quer começar alguma coisa, você precisa ter a liberdade e a atitude de começar a fazer para depois continuar fazendo. E eu falo para as pessoas, quando eu fiz o podcast com o Átila, abriu as portas. Porque eu montei aquele portfólio junto. Aí eu ainda fui no Serginho Gimenez, que é de Piedade. Você não fez com o Nelson Pequeno, né? Eu fiz com o Nelsinho, fiz com ele, não foi um podcast, mas um bate-papo lá no... Que eles têm um podcast também, né, que chama Pelas Pistas. Tem que fazer com o Rubinho. Eu fiz com o Christian Fittipaldi. E aí você vai criando provas sociais em cima disso. Hoje, né? eu pego o celular, porque as pessoas não me conhecem. Eu chego lá e falo, eu tenho um podcast, chama Borracha na Pista, sou empresário há mais de 30 anos na cidade de Sorocaba. E quando eu mostro o Instagram, as pessoas abrem as portas, porque elas veem pessoas que são referência no segmento dela. Você pega um podcast com Átila, Christian Fittipaldi, Ingo Hoffman, Raul Boésio, sabe, o César Uriani. Eu tenho pessoas ali... E empresários também, como o Henrique Caran, que é o dono da Interbrilho, não sei se você conhece. Já ouviu falar. Uma empresa gigantesca. Tem uma história linda também, quase faleceu na pandemia. Então, isso traz muita autoridade. E quando foi acontecendo isso, então hoje as portas, onde eu chego, as portas se abrem. Então você faz o conteúdo, você tem autoridade, certo? E então, o que eu quero dizer com isso? Monte o seu portfólio. Faça. Depois que está pronto, você apresenta. E isso vai te abrir muitas portas. Sim. Entendeu? E você falou muito sobre a questão da sua mudança de propósito, né? Sim. Um novo propósito, né? Ele se criou com o passar do tempo, exato, né? Mas que já vem sendo construído dentro do seu negócio, né? Inicial, né? Que é o Borracha Rodas. Como você tem conseguido? Agora eu vou pegar uma experiência aqui, né? Vamos pegar uma aula, né? Porque a gente tem um segmento parecido, né? Então, como você conseguiu utilizar do seu propósito novo, né? Fazendo os vídeos, né? Trazendo seguidores para sua página e levar o nome da sua empresa e fazer com que ela se tornasse cada vez mais potente, né? Uma empresa cada vez melhor, né? Através desse seu novo propósito. Tá, vamos lá. Então, o que acontece? O propósito, como eu te falei, porque o propósito, Cláudia, ele está dentro de nós.
O que eu entendi? Às vezes as pessoas falam assim, mas qual é o meu propósito? Como eu já falei, as perguntas que você precisa se fazer. E o que você fazia quando você era criança que você era muito bom? O que você fazia? A pessoa tem que procurar isso. Porque quando eu era criança, eu me comunicava muito bem. Então, eu até tinha uma tia que ela falava assim, na época, né, só os antigos vão lembrar disso, o Gé deve lembrar, o Cláudio, que existia o Gil Gomes, lembra? Que era um radialista? Gil Gomes. E a minha tia chegava e falava assim, cadê o meu Gil Gomes? Porque ela queria que eu contasse as coisas, E eu fui buscando isso. Quando as pessoas começaram a falar comigo, aquilo que você falou, aqui, cara, sensacional. Porque você precisa buscar conhecimento também, né, Cláudio? Não é só... Eu gosto muito, as pessoas falam assim, mas você improvisa muito bem. Mas o improviso, ele vem daquilo que você vai adquirindo, daquilo que você vai consumindo. Então você tem repertório, você precisa criar repertório. Se você tem repertório, você consegue improvisar bem. E aí trazendo isso, né, a questão da comunicação, porque eu entendi que a comunicação, ela faz parte da minha vida. A comunicação, eu consigo ajudar pessoas através dela. E aí você falando a respeito como que eu trouxe isso para a loja. Você veja bem, hoje eu já tinha uma autoridade que era da loja. Todo mundo conhece, sabe. Graças a Deus, a minha loja é o mesmo CNPJ. Eu nunca precisei trocar. Hoje você sabe o nosso segmento, o quanto está prostituído. Sim. Essa é a palavra. Pessoas enganando outras pessoas. Hoje a pessoa compra um pneu, um fornecedor, por R$300, um lojista, por R$300, e ele vende por 280. Peraí. Como que ele faz isso? A conta não bate, né? A conta não bate. Aí o que ele faz? Ele leva você dentro da loja dele. E lá dentro da loja dele, você vira refém dele. Não é essa a palavra, Cláudio? Sim. Me ajuda se eu tiver. Você tem hoje 3 lojas, isso? São 4. São 4 lojas. Então ele tem autoridade para dizer isso. E eu sei que a sua loja é uma loja que trabalha correto. Sim. Então, aí a pessoa vira refém dentro da loja. Por quê? A pessoa começa a mostrar coisa para ele que às vezes o carro nem precisa. Mas ele tá lá e quando a pessoa vai para trocar 2 pneus ou 4 pneus, achando que vai gastar R$1.000, ela gasta 7, 8 mil, 5 mil. Você sabe disso. Exato. Então, o que acontece? Graças a Deus eu já tinha essa autoridade. Eu tô há mais de 30 anos, há 32 anos esse ano lá com o Borracha Rodas. O mesmo CNPJ, graças a Deus. Mesmo lugar? Mesmo lugar. E uma coisa, Zé, que eu não vou falar orgulho, tá? Mas eu sou muito grato a isso. Conjunto com meu pai, que me acompanhou um bom tempo. Em 32 anos, passaram muitos funcionários. Cheguei a ter 3 lojas na cidade de Sorocaba. Eu nunca tive uma trabalhista, Cláudio. Porque é aquilo que você falou, humanização. Sim. Os meus funcionários, se ele está com algum problema, eu chamo, a gente conversa. Porque você cria o que neles? Dívida emocional. Não é o que você fez, não é o que você falou, não é o que você fez ele sentir. Então, na hora que ele precisa, senta aqui, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Estou com esse problema. Então, vem cá, o que eu posso te ajudar? Então, em 32 anos, muitos funcionários passaram lá. Eu nunca tive uma trabalhista, graças a Deus. Então, eu já tenho, não tô contando para você o que aconteceu na minha história, na minha vida. Então, essa autoridade da loja, hoje eu tenho essa outra autoridade das redes sociais. De estar com pessoas grandes, de estar com pessoas famosas. E de alguma forma, uma retroalimenta a outra? Sim, total. Inclusive, quando eu comecei a fazer os conteúdos, pessoas que eu não via há muitos anos, 10, 15 anos que não ia na minha loja. Sorocaba cresceu muito. Sorocaba hoje tem praticamente 1 milhão de habitantes. Sim. Quantas lojas existem? Depois começou hipermercados vender pneu, né? Tanta coisa. Então eu não tenho como atender. E as pessoas que não iam na minha loja há 10, 15 anos voltaram aí. Eu te vi seu vídeo. Vi seu... Cara, que legal que você tá fazendo. Que bacana, tô te seguindo, viu? Qual a visão de futuro que você tem do Borracha Rodas? Eu tenho alguns projetos aí que... A loja. Não, então, mas a loja, ela está incluída. É que assim, tem momentos que você... Eu não lembro qual o general que disse isso, mas ele disse assim, tem momentos para você avançar, você precisa... Recuar um pouco. Tá? Então, esse é um momento que na loja eu acabei recuando um pouco
Porque eu preciso fortalecer um outro lado que eu estou vendo né, para depois avançar. Que está na mão de Deus, lógico, que, né, eu estou fazendo o meu trabalho, ele nos dá saúde, nos dá, né, condições, nos põe em mesas como essa, mas eu preciso fazer a minha parte. Não adianta eu falar. É igual aquela história, né, Gé? Não adianta você ficar na beira do rio chorando, você tem que ir lá e tecer uma rede. Se você ficar chorando lá, o peixe não vem. Porque que nem sem atitude, nem Deus ajuda. Então, Deus já deu, já tá lá a água, já tá lá, o peixe tá lá. Mas se eu ficar ali, entendeu? Então vamos lá, vamos tecer aqui, vamos arrumar uma vara, vamos fazer uma rede e... O que você acha que mudou o mercado de rodas do começo do ano para cá? Você acha que foi as novas tendências dos carros já virem com rodas esportivas? Você acha que as pessoas... Qual que é a sua visão sobre isso aí, falando do seu negócio em si? Gé, o que acontece? Tudo mudou, né? Você vê a China hoje. A China domina. Então, o que acontece? Antigamente, quando eu comecei a mexer, existia rodas italianas, o Brasil fabricava algumas rodas, vinha importado, mas eram rodas muito caras. Uma roda italiana chegava no Brasil. Eu falei, só milionário tinha essas rodas. Aí os carros vinham sem rodas, a não ser os super carros que já, né, sempre tiveram. E aí o que aconteceu? Quando a China entrou, tudo ficou mais barato, tudo ficou mais difícil. Um exemplo, você pega o pneu Michelin, eu vi uma matéria esses dias, não lembro, mas tá lá. A Michelin, ela sempre manteve o padrão dela, você sabe disso. Sim. E é caro os pneus. Mas ela foi engolida pelas chinesas. Eu vi aí alguma matéria que eu não me lembro, vou falar para não... Mas tem uma matéria lá, alguma coisa sobre a Michelin que... E não só sobre valor, custo, né? Exatamente. Até mesmo em questão de qualidade. Exatamente, né? de qualidade. Então a Michelin é um dos melhores pneus que existe. Se você olhar o interno dele, tem acabamento, você sabe disso. Mas o que as pessoas querem? Existe quem quer qualidade, lógico. Eu sempre cito a coxinha da Real. Você quer comer a melhor coxinha do mundo, você vai lá na Real. Mas tem um preço a ser pago. Você quer comprar 10 coxinhas por R$5? Você vai achar também. Então o que acontece? Hoje, e o Brasil é muito disso, né, Jé? O brasileiro, infelizmente, ele quer levar vantagem. Por que essas pessoas vão nessas lojas que eu falei e saem de lá lesadas? Porque elas acham que elas estão pagando mais barato. Por que eu vou comprar uma camiseta do Jefferson que custa X valor, se eu tenho lá na esquina lá, o cara que fabrica na garagem dele, com uma maquininha, eu compro 5 no valor que eu compro uma dele. E as pessoas eles demoram um pouco. Por que isso? É cultural. Sim. É cultural. E aí, trazendo para o meu segmento, o que acontece? Aumentou muito as lojas, todo o segmento. O meu foi um deles. Você vê o que existe hoje de loja de roda, de pneus, você vai nos bairros aí, tem um monte de borracharia. Eles estão vendendo também. Eles também compram do mesmo fornecedor que o Cláudio compra. Outra coisa, os fornecedores começaram a vender direto pela internet. Você pega lá valores... Eu não sou sincero, eu já comprei pneu pela internet para revender. Que era mais barato do que o meu fornecedor. Então como que você vive numa guerra de valores? Como que você vive você tendo que... Sabe? Então existem outras estratégias. Existem que... Qual? Uma dessas é o que eu estou fazendo hoje. Ganhar autoridade. Porque o que acontece? Você pega aí... Existe a caneta Bic. Qual que é a função da caneta Bic? Escrever. Então, mas ela tem mais funções. Ela tem inclusive, salvar vidas. Tem caso que a pessoa usou a tampinha da caneta Bic para salvar a vida. O médico colocou ali depois para respirar. O canudo. Então, ela tem outras... Se você olhar a caneta Bic, ela tem assim... Ela tem tantos detalhes que você não enxerga. Você só acha que é só para escrever. Quanto custa uma caneta Bic? Sei lá, R$5 hoje? Não, deve ter uns R$2. Nem isso, R$2. Quanto custa? Qual a função da caneta Montblanc? São valores totalmente diferentes. Então, uma caneta Montblanc, ela custa R$15 mil. Da mesma forma, né? Ela vai escrever da mesma forma. Por que a Montblanc custa R$15 mil? Porque a Rainha Elizabeth assinou um decreto lá com ela. A Rainha Elizabeth. Se a Rainha Elizabeth tivesse usado a Bic,
Você tá entendendo ou não? Entendi. Você está falando de autoridade de uma marca Exatamente. que gastou muito brand para poder chegar onde chegou. É isso aí. E a outra tem um outro conceito que também deve ter gasto muito brand, só que são valores totalmente diferentes um do outro. Uma autoridade para público A e outra autoridade para qualquer tipo de público, inclusive o A. Mas o que mais vende é o com valor agregado menor, só que a lucratividade é bem mais baixa. Mas aí vem aquele negócio que as pessoas precisam entender. Quando a gente tem bastante concorrente, que você falou até que não gosta de falar, mas pessoas que trabalham no mesmo segmento da gente, a gente precisa entender o seguinte: além da autoridade, qual o diferencial que nós temos que ninguém tem? Chama-se diferencial, é a palavra correta. Sim. Porque todo mundo vende roda. Falando no seu caso. Mas no meu, vamos supor, de uniforme. Todo mundo vende. Eu devo ter em Sorocaba umas 100 empresas que vendem a mesma coisa que eu. Por que eu vendo mais? Eu sou mais bonito? Não, não é isso. Eu devo ter diferenciais, eu sei quais são os meus, mas eu tenho muitos diferenciais que eles não têm. Sim. Então são coisas que eu aprendi estudando, que eu aprendi fazendo errado, que eu já dividi com vocês aqui antes da gente gravar. Então, às vezes os empresários ficam reclamando, eu não estou falando de você, mas estou falando no geral. Poxa, eu não vendo. Eu não vendo porque o fulano ali vende do meu lado, o outro vende do meu lado. Eu lembro da palestra do pipoqueiro do Valdir, que eu vou trazer para o Master, se Deus quiser. Esse cara é o maior pipoqueiro do Brasil. Chama Valdir. Esse cara vende mais pipoca. Eu lembro que ele fez uma pergunta. Vocês têm filhos? Aí todo mundo respondeu sim. Se eu colocar todos os filhos, a hora que tinha uns 300 empresários lá, se eu colocar todos os filhos de vocês numa sala de aula e perguntar se alguém quer ser pipoqueiro, você acha que alguém vai querer ser? Aí todo mundo ficou quieto. Respondam. Alguém vai querer ser pipoqueiro? Aí ninguém respondeu, né? Claro, nenhum filho vai querer ser pipoqueiro. Ele falou, eu ganho muito mais dinheiro vendendo pipoca do que qualquer um de vocês aqui dentro. Um exemplo. Aí, qual que é o diferencial do porquê que ele vende? E ele tem um pipoqueiro a cada 500 metros perto dele em Curitiba. Em Curitiba tem um pipoqueiro, tem uma concessão que Curitiba dá para vender pipoca, porque lá Curitiba é cidade turística, né? Sim. Tem muitas coisas boas para você visitar lá, muitos shoppings, muitos parques e tal. E ele tem por que ele é o cara que mais vende? Se juntar todo mundo, não pega ele. Porque ele tem diferenciais que muitos não têm. Então esse é o conceito hoje de qualquer segmento. Você do ramo de rodas e pneus, ele da automecânica. Então ele tem que ter eu de uniforme, de qualquer tipo de... parece fácil o que eu estou falando. Mas não é fácil. Mas é a única coisa que vai despertar. Porque você tem bom preço, ele também tem. Sim. Você tem uma boa qualidade, ele também tem. Você tem uma estrutura, ele também tem. Então você precisa destacar dentro da sua empresa o que você tem de diferente que ele não tem. É análise de mercado. Sim. É análise sua mesmo, feeling seu. Então é isso que nós precisamos dentro do Master lá, fazer de diferente, que é uma das coisas é se relacionar. Quanto mais você se relaciona, maior a chance de você vender seu produto. Porque daí as pessoas vão conhecer você. Você vai ser lembrado, né? Sempre vai ser lembrado como referência, né? Fazer o que você está fazendo. Influenciador, influenciado dentro do ramo automobilístico. As pessoas vão associar a sua empresa à sua imagem. É um diferencial. Por que é um diferencial? Porque nenhum concorrente meu faz isso. Eu faço. Então você tem que sempre associar, assim, a sua loja, a sua marca, o seu produto, a sua imagem. Sim. Porque os outros não fazem isso. E outras coisas mais que você vai ter que descobrir. Então, o diferencial é muito importante. Concordo. E em que momento hoje o Borracha Rodas está? Em que no seu sentido ponto de vista, assim, você tem planos maiores para ele? Você tem planos de expansão? Você tem planos de
O que você tem Então, em mente com a loja? Eu, né, como eu falei para você, eu cheguei a ter algumas, né, filiais. Eu não tenho planos assim de ter uma rede de lojas, mas eu quero ter uma loja. Eu já, graças a Deus, a minha loja é grande, mas eu tenho alguns planos para ela, né? Alguns planos que eu, se Deus quiser, um futuro breve nós vamos concretizar, mas eu não tenho planos de ter uma rede, de falar, pô, eu quero ter sabe? Não sei, se um dia acontecer alguma coisa, franquia, não sei, mas de momento não. Eu tenho um plano de estruturar cada vez mais aquela loja, aumentar, fazer, É a base. criar experiências porque hoje o segredo, um dos segredos de um negócio é você criar experiência para o cliente. Sim. Porque, Gé, você falou, né? Lógico que nós temos um diferencial. É onde entra o diferencial. Só que falando. as pessoas, existe uma diferença muito grande entre preço e valor. E as pessoas, elas querem preço. Elas não querem valor. Não todas, tá? Tem as que querem valor. Que nem um exemplo. Por que eu cito sempre a coxinha da Real? Não só a coxinha. Muita gente pode ir lá pela coxinha. Mas quando você entra na padaria Real, é diferente. Diferencial. Lá agrega, então, mas aí é que tá. Não é preço, é valor. Por quê? Não, não é nem preço e nem valor. É diferencial. Não, então, mas qual que é o diferencial deles? Primeiro, ele fez um brand muito forte em cima da coxinha em nível nacional. Então, hoje, você vai em qualquer estado, ele vai sair na frente como a melhor coxinha do Brasil. Isso é um brand, pode ser que seja até mentira isso. Embora seja verdade, porque as pessoas falam, realmente, a coxinha dele é top. Mas quais são os diferenciais que os concorrentes dele não têm? Eu consigo analisar muitos. Vou te dar alguns. Ele é maior, ele é hoje a maior empresa do Brasil de inclusão. Certo. Hoje ele é a maior do Brasil. Nenhuma concorrente dele faz o que eles fazem, que é incluir pessoas com deficiência ou com autismo, cadeirantes e tal, para trabalhar internamente. Então ele tem um diferencial. Então ele trabalha o lado humano, né, e a inclusão. Então isso é um ponto que muitas pessoas hoje querem estar presente lá por causa disso, querem ser atendidos, querem valorizar as pessoas que estão ali. E como ele faz isso, pessoas querem contribuir com isso também, de uma forma diferente, comprando. Outra coisa que eu vejo, já que a gente está falando da padaria Real, esse é o meu ponto de vista de diferencial das outras padarias, é o atendimento. Ele tem um atendimento diferenciado. O atendimento dele é extremamente humano e amoroso. Então, as pessoas são amorosas, tratam você de uma forma totalmente diferente do que uma outra padaria qualquer. Então, eles trabalham muito isso. Sim. Treinamento, treina, vai ficar bom. Então, tem esse lado humano deles que é perfeito. E o visual. Os caras trabalham muito o visual. Você pode ver que eles estão reformando, construindo novas padarias. E as pessoas querem comprar, querem comprar não, né? A gente aprendeu muito isso. Hoje as pessoas compram pelos olhos. Não é mais pelo tato, né? Pelos olhos. Então você acaba comprando a imagem ou o produto através dos olhos, né? Eu, no meu caso, ficava encantado quando ia na sua loja. Embora eu não tivesse condição financeira na época, eu pegava o meu mais barato. Eu lembro que eu pegava uma rodinha de aro 15 mesmo, aro 14, e colocava no meu golzinho lá. Quantos golzinhos meus você colocou roda? Sim. Mas eu ficava encantado com aquelas rodas grandes. E você ainda falava pra mim, poxa, põe uma 17, eu lembro até hoje. Põe uma maior, põe isso aqui, porra, é o que o meu bolso cabe. Mas eu sempre tive um atendimento diferenciado por você lá dentro. Então, assim, é encantar. A gente precisa encantar as pessoas, né? Então, mas isso que como eu te disse, tem uma frase do Henry Ford que ele fala assim, o seu negócio prosperar, o seu negócio ele precisa estar no seu coração e o seu coração ele precisa estar no seu negócio. Perfeito. Certo? E por que eu falo para você sobre preço e valor? A Real, tudo isso que você falou, tá? Mas o seu Zé, nós vimos a palestra do Dória, o que ele disse? Que o pai dele é incansável. Os filhos seguiram os passos do pai, mas ele falou que ele não descansa. Por quê? O negócio dele está no coração dele, o coração dele está naquilo que ele herdou dos pais dele, certo? Então, o que acontece? Ele, lá não é preço, lá é valor. Se você for comer uma coxinha, ela tem uma história. O melhor catupiry, a melhor massa, o grau certo de fritar a coxinha, certo?
Ela tem uma história. Sim. Eu vou comer o quadrado de queijo. Pera aí, esse queijo não é um queijo normal. Ele é um queijo que eles foram buscar. Então, a massa. Então, mas ele agregou E o quê? tudo isso agrega valor. Valor. Né? Não é preço, é valor. Sim. Então, quem entra lá, eu vou tomar um café, o café deles lá é diferente, porque eles agregaram valor, eles trouxeram a melhor máquina, que é conhecida nacionalmente. Né? Agora não tem, mas você ia lá, tinha um coraçãozinho. Isso tudo está agregando valor. Quando você fala assim, eu vou comprar um Rolex. O que você está comprando? Um relógio? Não, você está comprando a história do Rolex. Existe uma história por trás do Rolex. Se você for ver, ele tem uma história. O que acontece? Quando você compra um Rolex, você não vai pôr o Rolex no braço e sair andando. Não. Quando você compra o Rolex, você entra para um grupo de quem tem Rolex. E aquele grupo lá estão quem? As pessoas que têm o dinheiro. Quem está lá? As pessoas que você pode se relacionar e você pode fazer negócios. Então você agregou um valor. Mas eu não vou comprar um relógio de 1 milhão. Espera aí. Você não está comprando só um relógio, você está entrando para um grupo seleto de pessoas que podem te trazer o quê? Negócios. Então tudo existe uma história. Você agrega valor, não preço. As pessoas querem preço. Por que elas são enganadas? Porque elas querem preços. Toda vez que você for enganado, eu tenho certeza que vocês... já fui. Isso é diferenciar o joio do trigo. Sim, exatamente. Você diferencia o joio do trigo. A gente sabe, nós temos o filho, nós somos empresários. A gente tem noção de quem quer comprar e quem quer valor e quem quer preço. Isso daí é fato. Hoje existem esses dois públicos. Só que a gente consegue reverter essa situação quando o cara quer preço. E a gente Você tem que precisa usar ter o diferencial de explicar pro cara. A gente tem que ter os nossos argumentos, temos que ter Então, a nossa empresa no coração para poder entender o que a gente pode oferecer. Por isso que é importante a cultura da empresa. Exatamente. Porque às vezes você não vai estar lá para explicar isso para o seu cliente. Já aconteceu isso comigo. Entendeu? O cliente, funcionário... Você não está lá. Se você não tem... Lá. Então, você tem que ter o funcionário que está vivendo a sua cultura ali, que você, todo dia, você precisa lembrar ele. Eu trabalho assim, é assim que a gente faz. Vem cá, eu vou conversar com aquele cliente, eu faço isso. Quando eu estiver conversando com um cliente, eu quero que você esteja perto, para você entender o que eu estou falando para ele. É assim que... Então, eu não comecei uma loja, eu tenho 32 anos aqui. Perfeito. E graças a Deus, valores que o meu pai me ensinou. Meu pai, numa conversa uma vez com um amigo, Cláudio, ele falou uma coisa que nunca saiu da minha mente. Ele conversando com uma pessoa, e eles estavam falando sobre pessoas que eram desonestas e tal. E meu pai disse para ele assim, honestidade, ela não é virtude, ela é obrigação. Se você precisa provar que você é honesto, já está aí. Isso sempre esteve no meu coração já. Eu guardei aquilo muitos anos, até hoje. Eu nunca esqueci. Honestidade não é virtude, ela é obrigação. Então, se eu estou lá, graças a Deus, fornecedores, sabe? Se eu ligar... Teve um caso que aconteceu um dia com um fornecedor, eu precisava comprar em um lugar, Cláudio, e quando você vai comprar a primeira vez, tem que pagar à vista. Sabe disso, dependendo. Sim. E eu fui fazer essa compra, e esse meu fornecedor que me indicou, liguei para ele, falei, preciso de tal mercadoria e tal, tá aí na mercadoria cara. E eu liguei lá, a pessoa falou, tudo bem, eu posso fornecer para você, mas a primeira compra, como a gente passei o cadastro, passei tudo, tem que ser à vista. E eu já estava me preparando para pagar à vista, fazendo as minhas contas ali. De repente, eu já tinha feito o pedido, eu precisava pagar. Aí eu correndo atrás ali para fazer aquele pagamento, de repente a mercadoria chegou na minha loja. Eu levei um susto. Liguei lá, falei, viu, mas eu não fiz o pagamento. Ele falou, não, a gente já mandou um boleto para você aí para 30, 60 e 90. Falei, mas não era não, mas o seu fornecedor lá ligou aqui e falou que se você pode ficar tranquilo, inclusive pode pôr meu nome aí, se ele não pagar, pode cobrar aqui. Quanto custa isso? Credibilidade. Você entendeu? Então, Quero aproveitar e agradecer. Tá um papo muito bom. Se deixar de ficar mais longe. Quero te agradecer muito no fundo do coração, em nome do Master, de todos os membros do Master. A sua história é uma história muito bacana. Eu tenho certeza que seria muito mais coisa para contar. E eu queria que você falasse para a gente as redes sociais, onde que encontra o Lúcio, se tem a rede social também da sua empresa. Divulga aí para a gente.
Bom, tem a loja, né? Borracha Rodas e Pneus ali na Avenida Afonso Vergueiro, já, né, completando 32 anos. Número 2203. E daí nas redes sociais, Borracha Rodas, que é o meu pessoal que eu levo, o principal lá. E tem o Borracha na Pista Oficial. E Tem site? As duas que eu mais... O borracharodas.com.br. Legal. Muito Foi ótimo. Uma ótima manhã de conversa. Claudião, Muito aprendizagem, né? Uma história fantástica, né? São 32 anos de história de empresa, né? E de histórias vividas, né? Sim. E então... nem perguntamos as coisas ruins, né? Exatamente. Mas aí coisa ruim, fica pro próximo. A gente nem quer falar de coisa ruim. Tem o daqui pra frente, sim, né? Então, exatamente. Então, acho que... Quem sabe futuramente a gente volta, né, Jé? Vamos, com certeza. Mas antes de terminar, eu quero agradecer vocês, tá? Agradecer o Jefferson, né? Que é amigo aí de longa data. Esse dia nós nos falamos, eu falei, Jé, cara, você é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, de coração, não é... Né, não, nem preciso de hipocrisia, né? E ganhamos a amizade do Cláudio, né, como eu falei, do Guilherme, da Nádia. Então, eu quero agradecer muito, porque eu sei que isso aqui é muito importante. Né? Estar aqui, como eu falei, o tempo de vocês... E eu sou muito grato por isso. Agradeço a Deus por poder estar aqui, por fazer parte disso. E dizer que o Master Business foi um ponto de virada também. Né? Tudo que eu venho aprendendo lá. Porque não é só sobre fazer negócios. É sobre estar com as pessoas certas, ouvir conselhos. Aprender. Então, eu sou muito grato por isso. E eu queria deixar só uma mensagenzinha aqui, já é rápido. Pode deixar. Né? As pessoas às vezes perguntam sobre legado, né? Qual que é o seu legado? E eu vi um dia uma frase, uma pessoa contando uma história de um menino que ele dizia, né? Já trazendo isso para o propósito de você servir as pessoas e você ser bom. E esse menino, eles tinham uma casa na praia e quando ele chegava lá, ele corria para a areia. E ele ficava pegando aquelas estrelinhas do mar e jogando pro mar. Incansavelmente. Né? Porque vinha o mar, jogava a estrelinha ali. E aí tinha um vizinho que sempre passava e via aquilo. Toda vez que o menino chegava, aí um dia ele parou e falou com esse menino. Falou assim, ô menino, o que você tá fazendo? Falou, eu tô jogando as estrelas no mar porque eu aprendi na escola que elas são vivas. E aí a água traz ela e ela fica aqui no sol e o sol queima e ela morre. Eu falei, menino, para com isso, vai brincar, deixa isso aí, você acha que você vai mudar o mundo? E ele pegou, e o menino abaixou assim, falou, deixa elas aí, né, larga isso pra lá. Aí ele abaixou, pegou a estrela do mar, mostrou pro senhor, falou assim, então fala isso aqui pra essa aqui, ó. E jogou de volta na água. Então, eu acho que a bondade é você, porque tudo que nós fazemos, lógico que o dinheiro é consequência disso, mas se você não ajudar, se você não tocar o coração das pessoas... Eu acho que nada vale. Então, eu acho que esse é um legado, você poder, quando você partir, alguém falar assim, essa pessoa fez isso, fez a diferença, me ajudou de alguma forma. Não, mas aquilo que sai de dentro do seu coração. E da mesma forma que você agradeceu, a gente também quer te agradecer. Gratidão por você estar aqui hoje e compartilhar isso com a gente. Aos empresários, as pessoas que estão nos vendo, que queiram seguir aí o nosso Instagram, também é masterbsp. @masterbsp. E o nosso site é masterbsp.com.br. Nós temos o nosso Master Business também, que é a reunião dos empresários toda última quarta-feira do mês. Quem quiser, entre em contato aí, manda uma mensagem. Clica no sininho, segue a gente aí também no YouTube, tá bom? Tudo de bom. E um excelente dia ou noite a todos que estão nos vendo aí. Um abraço.